E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Isael Reddit. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, já vou começar falando sobre a narração. A história é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês. Espero que vocês gostem da história. Tô tentando trazer histórias diferentes porque tá difícil, galera. Tá muito difícil. Nos sites que eu costumo ver, não tá tendo atualização, e quando tem atualização, é história macabra mesmo, macabra que se eu for colocar aqui, eu tenho que cortar metade da história. No outro canal eu postei umas bem diferentes, pra quem quiser ver, lá tem, esses dias eu postei bastante sobre apocalipse, zumbi, essas coisas. Pra quem não sabe, o outro canal é o Red Contos e Afins, que é meu também, e lá eu posto todo dia também, frequentemente, que nem aqui. Eu só não vou postar agora mais dias de domingo, que eu vi que dia de domingo tem pouca visualização. É porque vocês estão descansando, né? Eu entendo, galera. Eu também vou começar a descansar dia de domingo. Não se esqueçam de curtir, tá? De comentar o vídeo, de IPA. Pra quem não sabe, IPA é só curtir e depois de curtir vai aparecer a opção IPA. É de graça 3 vezes na semana e já ajuda bastante pro nosso amigo aqui ver que meu conteúdo pra você agrega valor. Pra quem quiser receber automaticamente as notificações de que eu postei vídeo no canal, gente, clica no sininho que assim que eu postar, em menos de 20 segundos, você já recebe lá que tem vídeo novo no canal, tá? Um beijo pra vocês. Ó, aqui o filtro tá torando. Um beijo pra vocês e até logo. Um herdeiro da família mais rica da cidade acabara de voltar do exterior quando foi diagnosticado com uma doença venérea terminal, restando-lhe menos de meio mês de vida. Quando a notícia chegou, minha meia-irmã chorou e ameaçou suicídio, me forçando a trocar de noivo com ela. Alisei meu vestido de noiva, completamente impassível, e disse: quando aquele herdeiro sorteou para escolher esposa, ele me escolheu. Foi você quem implorou para o papai trocar nossos nomes e roubou o casamento. Agora que ele está morrendo e seu status de herdeiro acabou, você está se arrependendo? Já vou me casar. Se acha que vou pular no fogo por você, continue sonhando. Para minha surpresa, meu noivo Alexander Sterling a puxou para seus braços com uma expressão de coração partido, me encarando com insatisfação. O casamento ainda não começou, e ainda não assinamos a certidão de casamento, então não conta. Não posso simplesmente assistir Chloe Bennet sofrer. A noiva de hoje precisa ser trocada por ela. Você é a irmã mais velha. É justo você se sacrificar por ela. Meus olhos se arregalaram de choque, sem acreditar no que estava ouvindo. Meu pai e minha madrasta assentiram repetidamente, jogando meus documentos de identidade aos meus pés. Já mudei seu nome de volta. Esse herdeiro de uma família rica é um lascivo que nunca usa proteção na cama e declarou que quer aproveitar ao máximo antes de morrer. Chloe é mimada desde a infância. Ela absolutamente não pode pegar uma doença suja, muito menos ficar viúva. A outra parte não é pra brincadeira, e eles não vão te deixar escapar se você desistir. Você não tem escolha a não ser se casar obedientemente com ele. Os 2 homens neste mundo que deveriam estar mais próximos de mim agora me empurravam para o abismo sem pensar 2 vezes. Fechei os olhos em desespero, então soltei uma risada fria e disse: tudo bem, do seu jeito. Depois de entregar o vestido de noiva para minha meia-irmã Chloe, ela pulou e se jogou nos braços de Alexander, perguntando corada: Alexander, eu estou bonita? Os olhos de Alexander mostravam admiração descarada enquanto ele respondia suavemente: linda. Quando eu estava desenhando, instintivamente escolhi esse tamanho. Não esperava que servisse tão perfeitamente em você. Parece que você estava destinada a ser minha esposa. Fiquei um pouco paralisada, incapaz de conter um sorriso amargo. Não é à toa que a cintura parecia tão apertada quando experimentei o vestido, tirando o fôlego. Como Alexander o desenhou ele mesmo, eu não queria decepcioná-lo, então aguentei e não disse nada. Achei que tinha engordado recentemente, mas descobri que a noiva com quem ele realmente queria se casar era outra pessoa o tempo todo. Vendo que eu não tinha estragado o vestido de propósito, minha madrasta raramente parou de revirar os olhos para mim. Meu pai também me elogiou pela primeira vez, dizendo que finalmente agi como uma irmã mais velha. Vendo a família de 4 rindo e conversando, falei sarcasticamente: você não acha mesmo que eu aceitaria me casar no lugar da Chloe sem pedir dote, acha? Ao ouvir isso, suas expressões ficaram tensas. O que você quer? 10% das ações da empresa da família Bennet. Assim que as palavras saíram da minha boca, o rosto do meu pai escureceu. Desgraçada. Esse é o dote que preparei para sua irmã. E pensar que eu só te elogiei por ser sensata. Não esperava que você tentasse roubar dela tão cedo. Você merece isso? Eu já sabia há muito tempo que meu pai era tendencioso, mas meu coração ainda doía naquele momento. A empresa é a base que minha mãe construiu antes de morrer. Se Chloe, filha de uma amante, pode conseguir ações, por que eu não? Não esqueça, eu também sou sua filha. O rosto do meu pai ficou furioso. Se ele não tivesse medo de atrasar o casamento, provavelmente teria me dado 2 tapas ali mesmo. Ele reprimiu sua raiva. Sua mãe foi minha esposa quando ela estava viva.
Até ela pertencia à família Bennett, quanto mais à sua empresa. Eu tenho a palavra final sobre quem fica com as ações. Eu te alimentei bem e te criei todos esses anos. Você deveria estar secretamente contando suas bênçãos. Ele vinha dizendo isso desde o dia em que trouxe Chloe e a mãe dela para nossa casa. Eu costumava não entender por que um pai criando seu filho, um dever tão natural, se tornou algo pelo qual eu precisava ser profundamente grata. Depois, simplesmente parei de pensar nisso. Como eu poderia esperar que um homem que trouxe sua amante e filha ilegítima para casa, logo após a morte da esposa, cuidasse da filha órfã deixada pela falecida esposa? Vendo meus olhos ficarem vermelhos, o olhar de Alexander vacilou, e ele segurou minha mão. Charlotte Bennet, você tem medo de que, quando o homem da família Rothschild morrer, você não terá ninguém em quem confiar? Ou tem medo de pegar essa doença suja e não ter dinheiro para um médico? Não se preocupe. Quando chegar a hora, eu vou te trazer de volta para cuidar de você e vou encontrar os melhores médicos para você. Não é que eu seja insensível com você, é só que a Chloe é tímida, e eu não suporto deixá-la sofrer. Ao ouvir isso, me senti tão enojada que quase vomitei. Afastei a mão dele, imitando como Chloe acabara de pressionar a faca contra o pulso dela, e zombei. Tudo bem se você não me der as ações, mas eu vou me matar agora. Vocês foram os que disseram que o herdeiro de famílias ricas não é para se brincar. Ele já tirou o sorteio para se casar com a senhora Bennet. Se eu morrer cedo, você pode esperar a Chloe limpar a bagunça para a família Bennet. Ao ouvir isso, minha madrasta rapidamente puxou a manga do meu pai. Querido, não podemos deixar a Chloe casar naquele inferno. O herdeiro não viverá muito mais, e a família Rothschild definitivamente mudará seu sucessor. Nossa Chloe não só vai sofrer como viúva, mas se pegar essa doença suja, como vai aparecer em público de novo? Se for incurável, tudo bem se uma responsabilidade inútil como Charlotte morrer, mas nossa Chloe não pode ser enterrada com ele. Os olhos de Chloe também se encheram de lágrimas. Meu pai imediatamente pediu para o assistente trazer o contrato de transferência de ações e assinou. Ele não esqueceu de se virar e confortar Chloe, prometendo dar mais ações como compensação. Ao ouvir isso, zombei sem parar no meu coração. Deus para ela. Não importa o quanto você dê a ela, eu vou pegar tudo de volta no final. Não vou deixar a obra da minha mãe cair nas mãos de uma vadia. Lá, o mestre de cerimônias incentivou. O casamento está prestes a começar. Noiva e noivo, por favor, preparem-se para entrar. Os olhos de Alexander estavam cheios de expectativa, enquanto ele colocava o braço em volta de Chloe e saía impaciente. Meu pai me arrastou à força para o salão do banquete de casamento, usando a desculpa de que seria inapropriado uma irmã mais velha estar ausente do casamento da irmã mais nova. Uma noiva sendo trocada de última hora era uma piada rara em toda Kingston, e olhares zombeteiros e inquisitivos passavam constantemente pelo meu rosto. Só quando o casamento terminou e meu pai foi se despedir dos convidados é que finalmente encontrei uma chance de sair. Mas Alexander me chamou. Charlotte, você foi injustiçada hoje. Eu sei que não estaria onde estou hoje sem você. Quando aquele homem da família Rothschild morrer, vou te trazer de volta imediatamente e compensar direito. Chloe não vai se importar. Alexander e eu éramos namorados na faculdade. Naquela época, ele era apenas um aluno pobre, e eu não era amada pela minha família. Nós simpatizávamos um com o outro e dependíamos uns dos outros. Naquela época, pensamos que mesmo sem a família Bennet, poderíamos definitivamente estabelecer uma base firme em Kingston. Para ajudá-lo a iniciar seu negócio, me humilhei para arrecadar fundos e recrutar talentos para ele em todos os lugares. Preocupada que ele fosse armado para cilada, estudei gestão de negócios dia e noite, pesquisando casos complexos e difíceis, para ser sua consultora exclusiva. Ele também segurou minha mão e jurou que me daria um lar, e nunca mais me deixaria ser intimidada. Mas ele quebrou sua promessa. Não tive paciência para perder palavras com ele, e me virei para sair. Esbarrei direto na Chloe, que segurava uma taça de vinho. Ela falou timidamente. Charlotte, quero te fazer um brinde para agradecer por estar disposta a se afastar por Alexander e por mim, e por tomar meu lugar na aliança matrimonial. Alexander gentilmente a elogiou por ser sensata e olhou para mim. Charlotte, o que importa é a intenção da Chloe. Interrompi friamente. Alexander, preciso te lembrar que sou alérgica a álcool. Israel Reddit. Além disso, até o vestido de noiva branco vintage foi feito sob as medidas dela. Você a conhece tão bem, devem ter dormido juntos há muito tempo, não é? Não vou brindar com uma filha ilegítima e uma amante. Não baixei a voz, e os convidados que ainda não tinham saído olharam para o som. O rosto de Chloe ficou pálido instantaneamente, e ela cobriu o rosto chorando. Eu sei que a Charlotte está brava. Se me difamar como amante e arruinar minha reputação te faz feliz, então eu sou uma. A culpa é minha por não saber meu lugar. Assim que terminou de falar, o rosto de Alexander ficou frio. Charlotte, seja uma boa menina e beba o vinho. Não me force a encontrar alguém para despejar isso goela abaixo. Ao me ver olhando friamente para ele, Alexander zombou e trouxe uma garrafa inteira de bebida forte. Não finja na minha frente. No passado, quando você acompanhava aqueles velhos, bebia bem a noite toda. Como você pôde ser alérgica de repente? Você acabou de fazer a Chloe perder a face. Uma taça de vinho não é suficiente para expressar seu pedido de desculpas. Você tem que beber essa garrafa inteira antes de poder sair. Depois que terminou de falar,
As expressões das pessoas ao redor se encheram de zombaria e nojo. Quanto a senhorita Bennet cobra por uma sessão de bebida? Esses velhos podem te satisfazer? Não é à toa que o Sr. Sterling quis trocar de noiva. Quem iria querer uma mulher tão suja? Ela é a combinação perfeita para aquele homem promíscuo e doente da família Rothschild. Chloe é muito mais limpa, como uma florzinha branca pura. Arregalei os olhos incrédula, minhas unhas cravando fundo nas palmas das mãos. Alexander se estimava muito bem e não estava disposto a abaixar a cabeça e implorar aos outros. Para conseguir projetos e investimentos, tive que me forçar a socializar, bebendo até o estômago sangrar, mas sempre me mantive pura. Somado a longos períodos de excesso de trabalho e hábitos alimentares irregulares, meu sistema imunológico ficou prejudicado, e de repente desenvolvi uma alergia ao álcool mais tarde. Com medo de que ele se preocupasse, nunca contei para ele. Antes que eu pudesse falar, Alexander perdeu a paciência e se virou para ordenar aos seguranças. Você tem 3 minutos. Forçar aquela garrafa de vinho goela abaixo. Chloe está cansada e não aguenta ficar em pé por muito tempo. Meus braços foram presos e minha boca foi forçada a se abrir. O licor picante e irritante escorria sem parar na minha garganta, me sufocando até que lágrimas brotassem. Quase em velocidade visível, manchas de erupção vermelha apareceram no meu rosto e braços. Ajoelhei-me no chão, segurando o pescoço, enquanto uma sensação de sufoco envolvia todo o meu ser. O rosto de Alexander mudou drasticamente. Ele chutou o segurança que tentava continuar servindo o vinho. Cai fora! Não toque nela! Ligue para o 190 imediatamente! Se algo acontecer com a Charlotte, eu vou tirar suas vidas. Quando a ambulância chegou, Alexander correu atrás dela, tentando embarcar. Charlotte, me desculpe. Achei que você estava mentindo para mim, eu... Apesar das repetidas tentativas do médico de me impedir, tirei a máscara de oxigênio. Cuspi ferozmente em seu rosto, pronunciando cada palavra. Lixo. Não me toque. Você é imundo. Alexander congelou instantaneamente. Atrás dele, Chloe exclamou. Alexander, eu torci o tornozelo. Dói tanto, venha me ajudar. Ele hesitou por um momento, então se virou e correu em direção a Chloe. Fui levada ao hospital. Depois do tratamento, finalmente consegui respirar normalmente, e as erupções vermelhas foram desaparecendo gradualmente. No dia seguinte, Alexander levou Chloe para uma grande maratona de compras no shopping. Fotos deles com os dedos entrelaçados, mostrando seu afeto de forma de alto perfil, inundaram o Instagram. E além do assistente pessoal do meu pai, ninguém veio me ver. Nem essa era a intenção do meu pai. Vendo meu rosto pálido, William Hayes não pôde deixar de suspirar. Senhora Bennet, você foi injustiçada. É uma pena que, além de te visitar secretamente, eu não tenha poder para impedir que você se case com o inferno da família Rothschild em 7 dias. Ele foi treinado pela minha mãe para ajudar a proteger a empresa. Depois que minha mãe faleceu, ele ficou ao lado do meu pai para ajudá-lo, e frequentemente cuidava de mim em particular. Curvando os lábios, minha expressão cheia de significado. Você está errado. Isso não é um inferno vivo. William, interessado em discutir uma parceria? Assim que recebi alta do hospital, soube que meu pai havia dado 15% das ações da empresa para Chloe. Ele até achava que a casa de casamento dela com Alexander ficava longe demais da casa de solteira, e com medo de sentir falta da filha, insistiu em comprar outra vila para Chloe perto da nossa casa. Ele e minha madrasta passaram o dia todo ocupados ajudando Chloe a decorar sua nova casa. Todos na alta sociedade riam de mim, filha nascida da primeira esposa, dizendo que eu estava em situação pior do que a filha ilegítima da amante que tomou meu lugar. A isso, expressei indiferença. Com todos eles fora, eu realmente fiquei feliz pela paz e pelo silêncio. Eu estava no meu quarto respondendo às mensagens de William quando Chloe de repente empurrou a porta e entrou, segurando uma tigela de alguma substância escura. Ela colocou a tigela na mesa de centro, sentou-se bem ao meu lado e entrelaçou o braço no meu com um sorriso. Ouvi dizer que você ficou sozinha no hospital por 2 dias, Charlotte. A culpa é toda do Alexander. Ele ficava me arrastando para leilões para cobrir qualquer lance, dizendo que era um presente de casamento para mim. Achei que ele estava desperdiçando dinheiro, mas não suportava estragar o humor dele. Então não tive tempo de te visitar. Por favor, não fique brava, Charlotte. Eu a observei com olhos frios. O que exatamente você quer? O olhar de Chloe varreu o cofre do meu quarto, e ela corou e sorriu. Alexander é demais. Acabamos de nos casar e ele já está implorando para eu ter um bebê para ele. Ouvi dizer que uma pintura da Virgem Maria pode ajudar na fertilidade, então quis comprar uma para pendurar na sala, mas infelizmente não encontrei uma satisfatória. Ouvi dizer que sua mãe era muito religiosa antes de morrer, e tinha habilidades de pintura de primeira. Ela pintou uma vez uma pintura da Virgem Maria, e eu queria pedir que me a entregasse. Não estou pedindo isso à toa. Eu disse ao Alexander que se você estiver saudável no futuro, vou deixar ele te manter de lado. Afinal, um homem bem-sucedido sempre terá mulheres o importunando. Em vez de deixar esses desconhecidos se aproveitarem, é melhor deixar você. Puxei minha mão com força e agarrei a gola dela. A pintura da Virgem Maria é a única relíquia que minha mãe me deixou. Posso abrir mão do meu pai, da empresa e dos homens, mas ninguém pode tocar nessa pintura. Só vadias como você e sua mãe correriam para ser amantes de outra pessoa. Eu, Charlotte, não tenho interesse nisso. Quando eu tinha 6 anos, fiquei gravemente doente e nenhum tratamento funcionou.
Minha mãe não teve escolha a não ser depositar suas esperanças no divino, e ela pintou aquela pintura da Virgem Maria. Após convidar um mestre para realizar uma cerimônia de bênção, ajoelhou-se diante do retrato, jejuando por 3 dias, implorando constantemente de joelhos e cantando, rezando aos santos para salvar sua filha. Mais tarde me recuperei, mas minha mãe foi esfaqueada até a morte por traficantes de pessoas, enquanto tentava corajosamente ajudar os outros. Essa pintura foi feita com o amor da minha mãe por mim, e ninguém pode tirar isso. Chloe foi jogada no chão por mim, chorando descontroladamente. Charlotte, você me entendeu errado. Eu só queria te retribuir. Israel Reddit. Alexander apareceu de repente, ajudou-a a se levantar e levantou a mão para me dar um tapa forte no rosto. O frio em seus olhos era como gelo. Eu era quem queria trocar de noiva. Chloe nunca foi uma amante. Ela até tinha medo que você pegasse uma doença suja, que a família Rothschild não se importasse com uma viúva como você e que ninguém mais quisesse você. Por isso, ela implorou para eu encontrar um médico para você quando chegar a hora e cuidar de você pelo resto da vida. Você tem coragem de colocar a mão em uma irmã tão atenciosa, mas se importa tanto com uma pintura de uma pessoa morta. Você é realmente irracional. Enquanto me segurava, Alexander virou a cabeça e ordenou aos seguranças. Como ela não quer entregar voluntariamente, cerre e abra o cofre agora e tire a pintura. As palavras dele cravaram no meu coração como uma faca, doendo milhões de vezes mais do que aquele tapa de pouco antes. Logo, essas pessoas tiraram a pintura e a entregaram para Chloe. Olhei para Alexander, zombando sem parar. Então, você está completamente do lado da Chloe agora, até ajudando ela a roubar o que é meu, é isso? Não era como se Alexander não soubesse pelo que eu tinha passado. Sua dor passada por mim agora havia se reduzido a uma culpa mal disfarçada. Alexander me soltou, seu tom suavizando um pouco. Charlotte, parte meu coração ver qualquer um de vocês chateado. Sua mãe não vai voltar à vida mesmo. É só uma pintura sem valor, então deixa a Chloe ficar com ela. Se você gosta de quadros, eu te compro mais 100 depois, tá bom? Peguei o copo d'água da mesa e bati contra a cabeça de Alexander sem hesitar. Não! Vendo a testa de Alexander sangrando, Chloe gritou e correu até mim, me empurrando forte. O que te dá o direito de bater nele? É só uma pintura. A gente nem quer mais, vamos só devolver pra você, tá? O pergaminho de repente se desenrolou em suas mãos. No segundo seguinte, a pintura da Virgem Maria foi rasgada ao meio. Metade estava na minha mão, e a outra metade foi jogada no aquário próximo por Chloe. Ah, Charlotte, eu não quis. Ignorei-a e corri para o aquário para pegar a pintura meio arruinada. As cores estavam encharcadas além do reconhecimento, impossível de restaurar. Eu nem consegui proteger a última lembrança que minha mãe me deixou. Meu coração parecia estar sendo rasgado, lágrimas escorrendo pelo chão. Um lampejo de dor cruzou os olhos de Alexander, enquanto ele lançava um olhar reprovador para Chloe. Charlotte. Como se lembrasse de algo, Chloe rapidamente me ofereceu a tigela da mesa de centro. Charlotte, olha, este é um remédio popular que encontrei para você. Dizem que previne todo tipo de doença desagradável. Só beba e me perdoe, tá bom? O líquido negro emitia ondas de um cheiro fétido e peixe, e os cadáveres de escorpiões e larvas eram visíveis de forma fraca. Peguei a tigela e bati contra Chloe. Se quiser meu perdão, terá que morrer primeiro. Depois de tanto tempo parado, o líquido na tigela já estava morno. Ainda assim, Chloe agarrou o braço dela e gritou. Ah, queima. Minha madrasta correu até lá nesse momento. Vendo isso, ela rapidamente arregaçou a manga de Chloe, revelando uma grande mancha vermelha em seu braço claro. As duas trocaram um olhar, e minha madrasta abraçou Chloe, caindo em lágrimas. Ai, meu Deus, minha pobre Chloe. Por que você se preocupa com aquela ingrata, quando ela já te tratou como uma irmã? Você tem sido delicada e preciosa desde a infância. E se deixar uma cicatriz? Genro, você vai só assistir sua esposa ser intimidada? Alexander me olhou, os olhos cheios de decepção. Ele fechou os olhos e disse com voz grave. Traga uma bacia de água fervente. Ao sinal dele, os seguranças próximos me prenderam de bruços no chão. Uma bacia de água fervente foi colocada bem diante dos meus olhos, o vapor tornando impossível mantê-los abertos. Um pressentimento ameaçador inundou instantaneamente todo o meu corpo. Alexander, o que você está fazendo? Ele olhou para mim de cima. Charlotte, você repetidamente rejeitou as boas intenções da Chloe e até a magoou. Você tem que pagar o preço. Adivinhando vagamente sua intenção, lutei desesperadamente. O que estava naquela tigela já estava frio. Chloe e a mãe dela estão encenando, não está vendo? Ao ouvir isso, Chloe imediatamente enxugou as lágrimas. Charlotte, uma coisa é você me intimidar e me atacar, mas Alexander te trata tão bem. Como você pôde mentir para ele? Você acha que eu não estou machucada o suficiente? Tudo bem, então vou me queimar com água fervente de novo agora. Considere isso uma vingança pela pintura da sua mãe. Assim que ela levantou o pé, Alexander a puxou para seus braços. Chloe, você é muito inocente. Por isso ela sempre te incrimina e te intimida. Eu acredito em você. Chloe soluçava de forma lastimável. Na verdade, os herdeiros de famílias ricas são tão lascivos. Estragar a pele da irmã com água fervente pode ser algo bom. Talvez eles não queiram mais tocar na irmã.
Pelo menos ela não vai pegar uma doença. Diante de uma afirmação tão absurda, Alexander realmente assentiu. A esperta é a Chloe. Ri de forma maníaca, rindo até as lágrimas caírem. Alexander, eu estava errada sobre você. Você e a Chloe são realmente uma cadela e um cachorro, um par feito no céu. Alexander franziu a testa, sua expressão fria e severa. Charlotte, você está brava, e tudo bem se xingar de mim, mas é necessário mirar na Chloe o tempo todo? Ela já pensou em você o suficiente. Você não pode ser tão cruel. Chloe está certa. Talvez essa também seja uma forma de te proteger. Além disso, você deve isso a ela. Não se preocupe. Mesmo que você esteja cheia de cicatrizes, eu não vou te desprezar. Assim que aquele homem da família Rothschild morrer, vou buscá-la e levá-la embora imediatamente. Assim que ele terminou de falar, toda a bacia de água fervente foi jogada nas minhas costas. A dor atravessou meu peito, mas eu não conseguia me mexer, meu corpo inteiro convulsionando e tremendo incontrolavelmente. Meu pai entrou apressado, com um tom ansioso. Para de brincar. Pessoas da família Rothschild estão aqui. O Sr. Rothschild está morrendo. O médico disse que ele tem no máximo 3 dias de vida. Ele quer se casar antes de morrer e consumar o casamento, para poder morrer como um playboy. A família Rothschild quer te levar embora agora. Disseram que vão fazer uma pequena cerimônia em casa primeiro. Assim o Sr. Rothschild não vai morrer com arrependimentos. Quando a babá estava trocando minhas roupas, ela ficou tão assustada com as bolhas chocantes nas minhas costas que não ousou se mexer, com medo de quebrá-las e causar sangramento e infecção. Quando meu pai soube disso, não demonstrou desânimo, apenas culpa. Fui eu quem pediu para a Chloe ir até sua casa buscar a pintura da Virgem Maria. Não esperava que você fosse tão ignorante e até incriminasse a Chloe. Você realmente nunca muda. Olhei para ele com firmeza, meu ódio quase explodindo. Então foi ele quem contou para Chloe sobre a existência daquela pintura. Para de me olhar assim. Você está se arrependendo, achando que pode escapar do casamento só porque está ferida. Deixe-me dizer, a família Rothschild prometeu dar um grande presente à família Bennett depois que isso acabar. Mesmo um pequeno projeto seria suficiente para cobrir os lucros da empresa por vários anos. Eu te criei por tantos anos, e é hora de você me retribuir. Você deve se casar com a família deles hoje. Meu pai mandou a babá ignorar e simplesmente me trocar pelo vestido de noiva branco vintage. De qualquer forma, estava todo vermelho, então não apareceria na superfície, desde que não fosse um constrangimento. As bolhas nas minhas costas estavam todas esfregadas até ficarem carne viva, e eu estava com tanta dor que mal conseguia ficar de pé. Quando entrei no carro para sair, as roupas que eu vestia já estavam encharcadas de sangue. Do lado de fora da janela do carro, Alexander silenciosamente me fez um gesto com a boca. Charlotte, aguente um pouco. Espere eu vir te buscar. 3 dias depois, Alexander recebeu a notícia de que alguém da família Rothschild havia falecido. Contando os dias, deve ser o herdeiro de famílias ricas que faleceu. Ele apressadamente levou Chloe à funerária para oferecer suas condolências. Mas ao prestar homenagem ao falecido, Alexander de repente congelou no lugar. A pessoa deitada no caixão não era o Sr. Rothschild. Israel Reddit. Era claramente um velho com a cabeça cheia de cabelos brancos. Alexander agarrou um enlutado próximo e perguntou. Não foi Victor Rothschild quem morreu? Antes que Alexander pudesse pedir esclarecimentos, o velho mordomo da família Rothschild pigarreou ali perto. Com licença vocês dois. O Sr. Rothschild e sua esposa estão aqui para acender uma vela votiva por Arthur. Alexander virou a cabeça rapidamente, completamente atônito. Entrei com graça, vestindo um vestido preto feito sob medida, minha maquiagem impecável e meu cabelo longo penteado em um coque suave. O homem bonito que envolvia meu ombro com o braço, protegendo cuidadosamente minhas costas, era ninguém menos que Victor, o herdeiro da alta sociedade. Ele não estava doente, era tudo falso. Não deixei passar o choque no rosto dele, nem o ciúme profundo nos olhos de Chloe quando viu Victor. Só quando terminamos de acender a vela votiva e imploramos de joelhos, Richard Rothschild instruiu Victor. Você mostrou a piedade filial que devia ao seu avô. Deixe a vigilância comigo, seus tios e seus primos. Os ferimentos da sua esposa ainda não cicatrizaram totalmente. Leve-a de volta para descansar e cuide bem dela. Victor assentiu e me levou pela mão. Assim que saímos da funerária, Alexander bloqueou nosso caminho. Victor lançou-lhe um olhar significativo, curvou os lábios e sorriu. Senhor. Sterling, precisa de algo de mim e da minha esposa? Ao ouvir a palavra esposa, Alexander me olhou com profunda relutância. Sr. Rothschild, há alguns dias ouvi dizer que o senhor estava doente e prestes a falecer. Então por que foi Arthur quem faleceu? Essa pergunta era incrivelmente sem tato, dando a entender que ele esperava que o homem morresse. Mas Alexander não se importava nem um pouco com isso agora. Victor era notoriamente para não se brincar, mas não parecia nada irritado. Ele riu. Ah, isso. Foi só uma piada de Dia das Mentiras. Como o Sr. Sterling poderia levar isso a sério? Estou perfeitamente saudável. Falando nisso, enviei uma mensagem para todos do nosso círculo há 3 dias para explicar. Mas quando chegou a vez do Sr. Sterling, meu celular morreu, então tive que pegar o da minha esposa. Nunca imaginei que o Sr. Sterling realmente tivesse bloqueado minha esposa. Os olhos de Alexander se arregalaram de surpresa. Quando ele me bloqueou? A única vez foi 3 dias atrás, quando ele foi tomar banho, e ao sair, pareceu ver Chloe se afastando do celular.
Alexander de repente olhou para Chloe, e Chloe explicou em pânico. Alexander, eu só queria perguntar como minha irmã estava, mas tinha medo que ela ainda estivesse brava e não falasse conosco. Pensei em esperar até ela se acalmar. Talvez eu tenha apertado o botão errado por engano. Nunca mais toque no meu celular. Ao ouvir isso, soltei uma risada zombeteira e não disse nada. Algumas damas ricas, bem versadas nas pequenas disputas de amantes disputando favores, não conseguiram conter a zombaria. Existem vários passos entre enviar uma mensagem e bloquear alguém. Ela não é cega, então como poderia apertar o botão errado? Quem ela está tentando enganar? Eu vi através dela no dia do casamento. Essa Chloe é uma verdadeira peça. Ela queria tanto se apegar à família Rothschild que fez o pai trocar o nome dela pelo da irmã. Mas no momento em que soube que o Sr. Rothschild havia contraído essa doença e estava à beira da morte, ela descaradamente sequestrou o casamento da irmã. Uma filha ilegítima ainda é uma filha ilegítima, mesmo depois de legitimada. Seus métodos continuam imundos. Ela, obviamente, achou que a senhorita Bennet imploraria ajuda ao senhor Sterling, e apavorada que ele pudesse amolecer, simplesmente a bloqueou. Pega em sua própria mentira, o rosto de Chloe ficou pálido, e depois corou enquanto ela olhava impotente para Alexander. Mas Alexander nem sequer olhou para ela, afirmando firmemente. Ouvi dizer que o Sr. Rothschild só fez uma cerimônia simples com Charlotte em casa, e eles ainda não registraram legalmente o casamento. Acontece que eu também não registrei meu casamento com a Chloe. Como você não está doente, não há necessidade dessas noivas trocadas. Vou te entregar a Chloe e peço que me devolva a Charlotte. Assim que essas palavras saíram, os espectadores que assistiam ao drama imediatamente mostraram olhares de desdém. Alexander quer jogar um jogo de troca de esposas? Isso é absolutamente nojento. Só os olhos de Chloe estavam cheios de expectativa, e ela sussurrou. Como ainda não recebemos nossas certidões de casamento, isso não conta como troca de esposas, certo? É só um mal-entendido. Estou disposta a me afastar por minha irmã e Alexander, e me casar com o Sr. Rothschild eu mesma. Ao ouvir isso, Alexander lhe lançou um olhar silencioso e indecifrável. Ele dizer isso era uma coisa, mas a atitude da Chloe era outra. Tão impaciente, era óbvio que Chloe não o amava de verdade. Diferente de mim, que nunca o desprezei quando ele não tinha nada, e estive ao lado dele em cada passo até agora. Naquele momento, Alexander se sentiu incrivelmente sortudo por, quando Chloe o incentivou a pegar o certificado mais cedo, ele ter resistido inconscientemente e inventado desculpas para esperar por um dia melhor. Victor olhou para Chloe com nojo. Quem você pensa que é? Só de olhar para você já me sinto sujo. Fique longe de mim, ou eu acerto contas com você sobre mudar os nomes do sorteio do casamento. Não aguentei mais ouvir as palavras absurdas de Alexander e joguei minha certidão de casamento bem na cara dele. Alexander, você me acha um brinquedo? Você pode simplesmente me jogar fora quando quiser e me trocar de volta quando quiser. Se você e a Chloe têm seu certificado ou não, isso não tem nada a ver comigo. Mas olhe bem, somos um casal legalmente casado, e eu não tenho intenção de me divorciar. No meu primeiro dia na família Rothschild, Victor rapidamente chamou os oficiais para fazer nosso registro, apavorado com a possibilidade de eu fugir. Alexander imediatamente entrou em pânico e tentou segurar minha mão. Charlotte, eu sei que você está brava. Você pode me bater ou me repreender, mas não brinque com sua felicidade para a vida toda. Você acha que ele realmente te ama? Ele só está curtindo a novidade, senão porque não te daria um casamento público e adequado. Mesmo que ele não esteja doente, rumores dizem que ele é mulherengo. Ele vai partir seu coração mais cedo ou mais tarde. O rosto de Victor ficou completamente frio. Você achou que, por eu estar fora do país e não ter conhecido a Charlotte, mudar os nomes para o sorteio do casamento seria aceitável. Mas eu a amo secretamente há 10 anos. Se não fosse por um desagradável como você, ela não teria acabado de vir para o meu lado. Ver eu começar uma família foi o último desejo do meu avô. O velho de repente ficou gravemente doente, então só pudemos fazer uma cerimônia em casa primeiro para que ele não se arrependesse. Quanto ao casamento, quando o período de luto de 1 ano do meu avô acabar, farei dela a noiva mais feliz. Ele agarrou Alexander pela gola, os olhos cheios de intenção assassina. Quanto àqueles chamados boatos de Playboy, juro pela minha vida e pela vida de toda a minha família que Charlotte é a única mulher para mim nesta vida. Você ousa jurar que ainda não está dormindo com a Chloe? Sem Charlotte, você, Alexander, poderia ter chegado até onde está hoje? A mulher que eu preferia morrer a machucar, você e essa vadia a queimaram com água fervente até ela ficar coberta de bolhas. Quando ela foi levada até mim, já havia desmaiado por causa de uma febre causada por uma infecção. E agora você está aqui fingindo estar profundamente apaixonado. Victor derrubou Alexander com um único soco, arrancando 2 de seus dentes à força. Alexander se levantou lamentável, olhando para mim com ressentimento. Charlotte, eu não queria realmente te machucar. Eu só queria te proteger. Levantei os cantos da boca em um sorriso sarcástico. Se você realmente quisesse me proteger, não teria concordado em me deixar ocupar o lugar da Chloe no casamento desde o começo. Você acha que a Chloe é uma coelhinha inocente? Quando ela tinha 5 anos, já sabia como ajudar a mãe a montar uma jogada de automutilação, fazendo minha mãe morrer. Joguei uma pilha de documentos no chão.
A garotinha que minha mãe corajosamente tentou salvar daqueles chamados traficantes de pessoas naquela época era na verdade a Chloe. Eles exploraram a bondade da minha mãe e a mataram assim, do nada. Além disso, mostrei a Alexander uma gravação de vigilância. Chloe, de 5 anos, viu minha mãe desmaiar em uma poça de sangue, batendo palmas de alegria. Eba, a sirene morreu. Mamãe e eu podemos ficar com o papai para sempre agora. Alexander olhou para Chloe incrédulo. Você fez isso de propósito. Não, não fui eu. Ela está mentindo para você. Mas a marca de nascença no braço daquela garotinha e as 2 covinhas quando ela sorria eram inconfundivelmente idênticas às de Chloe. Victor puxou a gravata de Alexander e ordenou aos seguranças. Joguem 3 baldes de água fervente sobre cada um desses 2 pedaços de lixo. A família Rothschild vai pagar as contas médicas. De agora em diante, se alguém ousar tocar um dedo na minha esposa, eu tiro a vida deles. Israel Reddit. Dito isso, ele pegou minha mão e nos levou embora. Chloe gritava sem parar, enquanto as veias na testa de Alexander se inflamavam de agonia, mas ele não fazia um único som. Ele percebeu, em desespero, que naquele dia eu estava sofrendo tanto. Depois de sair do hospital, Chloe estendeu a mão para segurar a de Alexander, parecendo incrivelmente injustiçada. Não sei que tipo de feitiço minha irmã lançou no Sr. Rothschild para enfeitiçá-lo assim. Alexander, você ainda é o melhor. Já que ela se recusa a se divorciar, vamos buscar nossa certidão de casamento também. Mas Alexander a empurrou no chão, seus olhos assustadoramente frios. Você era tão jovem, mas já sabia como se unir à sua mãe para matar a dela. O que aconteceu naquele dia também foi um ato para me enganar, me fazendo queimar Charlotte de propósito, não foi? Por que uma vadia cruel como você acharia que eu ainda ia me casar com você? Considerando que você já pagou o preço, desapareça e nunca mais me deixe te ver. Não surpreendentemente, meu pai foi até a família Rothschild naquela mesma noite para buscar justiça para Chloe. Vendo que Victor não estava por perto, perdeu todas as reservas e levantou a mão para me dar um tapa no rosto. Seu animal, você acha que só porque se apegou à família Rothschild, pode usar o poder deles para intimidar sua irmã? Sua irmã está coberta de bolhas por causa das queimaduras, chorando de dor em casa, e você realmente incentivou Alexander a abandoná-la. Como pode haver uma irmã tão cruel como você? Cutuquei minha bochecha interna com a língua, e soltei uma risada autodepreciativa. Quando eu me feri, você era completamente indiferente, mas quando é ela, seu coração dói até a morte. Seu favoritismo nunca me decepciona de verdade. Mas essa será a última vez que você me bate, porque em um momento você vai chorar de arrependimento. As sobrancelhas do meu pai se franziram bruscamente. O que você disse? Você não estava ansioso pelo grande presente que a família Rothschild te enviou? Na verdade, fui eu quem te deu. Quer dar uma olhada? Meu pai valorizava o lucro acima de tudo. Em vez de me repreender, olhou os documentos primeiro. Depois de folhear apenas algumas páginas, sua expressão mudou drasticamente, e ele se levantou abruptamente. Onde você conseguiu isso? Eu claramente disse ao William para te dar. Você mandou ele me dar uma pilha de documentos inúteis para me dispensar, não foi? Mas, meu querido pai, você nunca imaginou que seu assistente mais confiável decoraria secretamente a senha do seu computador e copiaria seus arquivos ocultos para mim. Para pagar as dívidas de jogo do tio da Chloe, você ousou desviar 500 milhões dos fundos da empresa. Você não pode preencher um buraco tão grande. O que acha que vai acontecer com você se eu fizer uma única ligação para relatar isso agora? Os olhos do meu pai se arregalaram em descrença. William, não, impossível. Confiei muito nele. Coloquei-o em cargos importantes e lhe paguei um salário muito alto. Por que ele me trairia? Porque nem todo mundo é tão volúvel e desleal quanto você. Ele era aprendiz da minha mãe. Ele só ficou ao seu lado para proteger a empresa. Você realmente achou que ele te deixaria escapar quando descobrisse que foi você quem permitiu que aquelas pessoas matassem minha mãe? Se eu não tivesse recebido os arquivos que Victor me enviou enquanto eu estava no hospital, William e eu provavelmente nunca teríamos sabido a verdade até o dia em que morrêssemos. Pelo bem do nosso relacionamento pai-filha, posso ajudar você a cobrir esses 500 milhões, mas com uma condição. Meu pai franziu a testa e me perguntou qual era a condição. Quero que transfira seus 31% restantes das ações para mim, e deixe a empresa para sempre. Essa foi a obra da vida da minha mãe. Você não merece tê-la. Como esperado, meu pai ficou ansioso, e jogou furiosamente os documentos no chão. Eu sabia. Você orquestrou tudo isso de propósito só para lutar contra sua irmã pelo cargo de herdeira. Estou te dizendo, mesmo que eu vá para a prisão, mesmo que a família Bennett desapareça, não vou deixar você conseguir o que quer. Se eu soubesse que você era ingrata, teria ouvido a mãe da Chloe e te estrangulado até a morte há muito tempo. Dei um sorriso amargo. Sim, você sempre a ouviu. Por isso você acreditou que ela falsificou o teste de paternidade e achou que eu era fruto do caso da minha mãe. Você sabia muito bem que elas mataram minha mãe, mas mesmo assim assinou o acordo de resolução. Você até ajudou o tio assassino dela a apagar todas as provas e pagou suas enormes dívidas de jogo. Mas você sabia? Chloe é a verdadeira desgraçada. O pai biológico dela é aquele tal tio. Ele não era irmão da mãe dela, mas seu amor de infância e amante. Meu pai congelou instantaneamente e rugiu de raiva. Você está mentindo. Chloe é minha filha. Você é a desgraçada. Sabendo que ele não acreditaria, entreguei a ele 2 novos relatórios de paternidade,
junto com um vídeo da mãe de Chloe fazendo check-in em um hotel com seu amante. Você pode ir fazer a avaliação pessoalmente, ver se são falsificados ou gerados por IA. Victor entrou e falou baixinho. Se forem falsos, eu te dou metade da família Rothschild. Você deveria saber que sou um homem de palavra. Meu pai olhou fixamente para os dois relatórios, de repente chorando e rindo ao mesmo tempo. Então, todos esses anos, criei a filha de outra pessoa. Eleanor Bennett nunca me traiu. Fui eu quem a matou. Charlotte, o papai está muito arrependido. Papai vai te dar uma explicação. Com isso, ele tropeçou e saiu correndo. Na verdade, eu sempre soube que não era que meu pai não amasse minha mãe. Mesmo acreditando que minha mãe o havia traído, ele ainda me criou. De vez em quando, ele me encarava atordoado, revelando inadvertidamente um olhar gentil. Foi justamente por isso que ainda mantive esperança no amor de um pai. Mas Victor me disse que, se ele realmente a amasse, não teria mais uma mulher e um filho do lado de fora. Muito menos acreditaria nessas mentiras desajeitadas sem nem investigar. Ele estava apenas encontrando uma desculpa reconfortante para sua própria infidelidade, e depois se emocionando com sua suposta nobreza. Alguns dias depois, um caso fatal de envenenamento chocou toda Kingston. Usando a desculpa de convidar aquele homem para um jantar de família, meu pai colocou veneno para rato nas bebidas de Chloe, da mãe dela e do homem. Ele também envenenou os seus. Antes de morrer, ele transferiu todas as ações para mim. Como irmã da Chloe, naturalmente herdei a parte dela também. Sem mim como consultor, Alexander cometia erros frequentes nas decisões de negócios da empresa. Mais importante ainda, os membros principais da empresa dele foram todos recrutados pessoalmente por mim. Sabendo que eu havia me tornado presidente da família Bennett, e tendo ouvido o que Alexander fez comigo, eles renunciaram um após o outro e passaram a trabalhar sob minha liderança. Quanto às penalidades por quebra de contrato, Victor os pagava. Ele disse que não era por mais nada, só para fazer Alexander sofrer. Para evitar que Alexander me incomodasse, Victor também puxava cordas em segredo, causando muitos problemas para ele. Como diz o ditado, ouça o tom dos tambores e gongos. Para agradar a família Rothschild, esses sócios de negócios cancelaram a cooperação com Alexander um após o outro. Logo, a notícia da falência da empresa de Alexander chegou aos meus ouvidos. Quando eu estava indo para a casa da empresa naquele dia, Alexander bloqueou meu caminho no estacionamento. Ele me olhou com os olhos vermelhos, se dando tapas repetidas vezes. Charlotte, nesses últimos dias você se recusou a falar comigo, e a família Rothschild não me deixou te ver. Agora não tenho mais nada. Essa lição não é suficiente? Eu me culpo por ter caído nas mentiras da Chloe. Ela disse que você era dominador demais, que se não conseguisse a família Bennett, com certeza roubaria minha empresa no futuro. Mas ela era diferente. Ela se tornaria a herdeira da família Bennett, me daria a família Bennett e seria para sempre a pequena mulher atrás de mim. Charlotte, eu estava realmente errado. Me dê mais uma chance. Divorcie-se dele e volte para mim, tá bom? Olhando para o cabelo bagunçado e os olhos enlouquecidos de Alexander, senti uma vaga sensação de desconforto. Ele parecia emocionalmente instável. Não era hora de provocá-lo. Alexander, já que você sabe que estava errado, posso ligar para o Victor agora mesmo e pedir o divórcio. Mas sabe, agora tem um período de reflexão para o divórcio. Por que você não vai para casa primeiro e espera minhas notícias, tá bom? Tentei fazer meu tom soar sincero enquanto ligava rapidamente para o 911. Mas assim que a ligação foi conectada, Alexander arrancou meu celular. Como se já tivesse previsto isso, desligou o telefone e sorriu de forma sombria. Charlotte, eu sabia que você estava enfeitiçada pelo Victor, mas não esperava que você realmente chamasse a polícia para me prender. Isso realmente parte meu coração. Já que você não vai comigo obedientemente, então morra comigo. Assim, poderemos ficar juntos para sempre. Ao vê-lo sacar uma faca, minha respiração acelerou de repente, e eu me virei e corri. Mas ele me pegou rapidamente. Eu não consegui me libertar de jeito nenhum. O sopro quente de Alexander soou no meu ouvido. Não tenha medo, Charlotte. Você desce primeiro e me espere. Vou te procurar imediatamente. Ninguém jamais poderá nos separar novamente. Alexander parecia completamente louco, levantando a faca bem alto e apontando para o meu peito. Instintivamente fechei os olhos, mas ouvi um grito e o som de um objeto pesado caindo no chão. A mão de Alexander foi cortada no pulso. Victor largou o facão e o chutou para longe. Ele me protegeu nos braços, cuspiu ferozmente e ordenou aos seguranças: mandem ele para a delegacia por tentativa de assassinato. Quero que ele apodreça na cadeia! Enquanto era arrastado, Alexander ainda gritava meu nome contra a vontade, mas eu nem sequer olhei para ele. Victor me examinou de cabeça para baixo, com medo ainda presente nos olhos, e então fingiu ficar com raiva. Eu não disse que devia te buscar no trabalho todo dia? Você insistiu que eu estava sendo muito grudento. Olhe para isso. Se eu não estivesse preocupado, algo terrível teria acontecido hoje. Você sabia disso? Quer que eu fique solteiro pelo resto da vida? Vendo sua expressão nervosa, ri alto. Tá bom, tá bom. De agora em diante, você pode me seguir onde eu for. Se você ficar nem que seja meio passo para trás, vai dormir no sofá. Assim é melhor. Sentindo seu peito quente, de repente senti uma paz sem precedentes. Vamos, esposa, vamos para casa. Na garagem subterrânea vazia, meu eco ecoou com um sorriso feliz. Ok, vamos para casa.
Fim, que Deus te abençoe.